Vamos pregar. Se você não me conhece, preciso me apresentar, né? Se você não me conhece, meu nome é Davi Jardim, eu tenho 31 anos, eu sou um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Marília. Se você se lembra do pastor Domingos Jardim, ele é meu pai e ele está de férias, mas ele sabe que eu estou aqui. Ele me abençoou para estar aqui, mandou um abraço para a igreja, um abraço para a pastora, para o pastor. Ele já esteve aqui algumas vezes, ele ama vocês demais também, ama essa casa. E com certeza ele estará aqui em algum momento, ou esse ano, ou ano que vem, mas ele está sempre junto, fazendo as coisas com a pastora, na imersão, as coisas que estão rolando aí, viajando o Brasil todo, glória a Deus por isso, tá? Eu sou casado com a dona Jamila Jardim, ela, agora, eu acredito que ela está no Ministério Infantil, com os meus 2 filhos. Eu tenho o Tito, de 2 anos, e eu tenho o José, que vai fazer 6 meses, dia 25 de janeiro. Eles estão lá e é incrível, é uma experiência maravilhosa. Ser pai é uma coisa muito, muito legal. E a minha esposa é uma mãe simplesmente fantástica. Eu amo minha esposa, ela serve comigo no ministério, trabalha comigo e juntos a gente tem feito coisas incríveis para a glória de Deus. Estou muito feliz, muito empolgado. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Deixa eu abrir um outro texto aqui já para ficar mais fácil. Boa. Vamos nessa? NVT. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Dá um amém no seu lugar. Aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos antes de ascender aos céus. E ele está falando: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Agora presta atenção, crente, isso aqui é maravilhoso. Primeira coisa, ele está falando do poder do Espírito Santo de Deus. A palavra poder aqui é a palavra dínamos, ou a palavra dunamis. É daqui que o Theo Hayashi tirou o nome do ministério dele. É daqui que o Daniel tirou o nome da igreja dele. Poder, dunamis. Essa palavra, dunamis, dínamos, ela é uma palavra que ela dá origem a uma palavra que a gente conhece, pastor. A palavra dinamite. Olha que coisa legal, coisa maravilhosa. Exatamente. Dínamos, essa palavra que significa poder, ela dá origem à palavra dinamite. Porque dínamos é algo dinâmico, algo que não está parado, é algo que se movimenta, algo em movimento, algo incontrolável. Alguém aqui, fala a verdade, principalmente os rapazes, os homens aqui, você já soltou bomba? Bomba? Bomba mesmo? Posso confessar uma coisa aqui? Eu amo soltar bomba, acho coisa maravilhosa. É a coisa mais boba, mas é incrível. É maravilhoso. Eu junto com meus amigos, a gente fala: vamos soltar umas bombas. A gente vai pro meio do mato e fica soltando bomba e dando risada. É verdade, a gente não precisa de álcool e de drogas, a gente precisa de bombinha. A vida do homem é simples, minha irmã, é você que complica. Dá uma caixa de bomba para esse homem que ele vai ficar bem. Pastora, sabia que uma vez a gente estava no face a face? E tem uma dinâmica do nosso encontro que tem um caixão. E, infelizmente, o caixão, um dos caixões que a gente usava lá, ele apodreceu porque deu rato. Aí o pastor Ayrton falou para mim assim: Davi, depois que vocês fizerem a fogueira, pega aquele caixão lá e joga no fogo, porque tem que queimar, porque deu rato, esse negócio da doença é problema. Então tem que acabar com aquele negócio lá. Aí eu falei: beleza, pastor, pode deixar. Só que eu chamei os meus meninos, né, que eu tenho o meu bonde. E eu falei: por que a gente vai jogar fogo se a gente pode explodir isso aqui? E a gente fez uma bomba caseira e foi maravilhoso. Eu tenho um vídeo do caixão indo para os ares, é incrível. Sabe, é sério, a gente leva a sério, a gente tem esquibe, entendeu? Não é acender na mão. Mas sabe o que é legal? Não, porque acender na mão é perigoso, irmã, entendeu? É incrível. Mas, sabe o que é legal?
digamos que a gente vai acender uma bomba relativamente forte na mão. Acendeu o pavio, o que você faz? Corre, claro que você corre. É claro que você corre, se você não correr, vai dar problema. Tem que correr, porque depois que acendeu, não tem mais volta. Depois que acendeu, vai explodir. E o que tiver em volta será afetado pela explosão. Da mesma forma, crente, assim como aquela bomba, quando acendeu o pavio, não tem mais volta. Se o Espírito Santo de Deus te tocou com poder, existe algo explosivo dentro do seu coração e não tem mais volta, não tem mais para onde ir. E as pessoas que estão ao seu redor, elas precisam sentir o efeito colateral desse poder explosivo, dessa dinamite espiritual que Jesus colocou no seu coração. Agora, presta muita atenção, por quê? Porque no Brasilzão, a nossa cultura evangélica criou um imaginário sobre o termo poder de Deus. E quando a gente fala sobre poder de Deus e receber o poder de Deus, na nossa cabeça já vem uma estética pentecostal. Nada contra, eu sou pentecostal também, meus irmãos. Mas presta atenção, existe algo muito mais profundo do que isso. Poder de Deus não é simplesmente rodar no manto. Eu não tenho nada contra quem roda. Pode rodar se a pastora deixar. Mas presta atenção. Poder de Deus não é cair na unção. Eu não tenho nada contra cair na unção. Mas o poder de Deus, ele possui uma finalidade. Esse algo explosivo, esse algo incontrolável, esse algo intenso, ele vem para que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. Crente, presta muita atenção. Não me importa se você vai cair, se você vai rodar, se você vai falar em outras línguas, se você vai chorar, se você vai levantar suas mãos, ou se você vai cair de joelhos. O que me importa é, crente que recebeu o Espírito Santo, depois que ele tem essa experiência, ele levanta e prega. Tem crente aqui nessa noite ou não? Crente que recebeu o Espírito Santo, e não tem como ser crente sem receber o Espírito Santo. Então você recebeu. Crente cheio do Espírito Santo, crente que tem relacionamento com Deus, levanta e prega, testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida. Deus não desperdiça unção, e Deus é intencional. O Senhor Deus poderia ter escolhido se revelar de qualquer outra maneira, de qualquer outra forma. Ele poderia ter escolhido falar às nações de qualquer outra maneira, de qualquer outra forma. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, no período da graça, nesse período maravilhoso que vivemos, Jesus escolheu usar a igreja como manifestação do seu poder, da sua graça e do seu amor. Portanto, Deus te escolheu. Portanto, Deus te chamou. Eu não sei qual é o propósito específico que Deus tem para a sua vida. Talvez você saiba. Eu não sei qual é o chamado específico que Deus tem para você. Mas eu sei um chamado que Deus tem para nós, como corpo. E esse chamado é testemunho do Senhor Jesus Cristo por onde você passar. E deixa eu te falar uma coisa. Evangelismo não tem faixa etária. Pregação do evangelho não tem faixa etária. Porque normalmente o setor de evangelismo da igreja está cheio de quê? De jovem. Então quer dizer que quando a gente passa dos 38, a gente para de pregar? Quer dizer que quando a gente passa dos 40 e agora os meus filhos estão no ensino médio e tudo mais, então quer dizer que agora eu não tenho mais missão, agora a missão é deles. Olha só, vou mandar meu filho para a missão lá para Moçambique junto com a pastora. Que lindo, por que você não vai junto, crente? Entende? Evangelismo não tem faixa etária. É maravilhoso porque no último batismo, o pessoal do nosso ministério da terceira idade, eles multiplicaram a célula e eles levaram
pessoas da terceira idade para frente da igreja e eles batizaram pessoas idosas, pessoas de mais de 60 anos. Você tem noção quão poderoso é isso? Você sabia que a maior parte das conversões no Brasil acontece com pessoas dos 30 anos para baixo? É muito difícil uma pessoa de 60 anos mudar a fé dela. Mas é difícil para a pesquisa, é difícil para o nosso argumento, para o poder explosivo do Espírito Santo, nada é impossível. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Em 2025, Igreja Ceifa, Deus te colocou numa missão mais do que nunca. Você está em missão. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que você está em missão? Porque não existe diferença entre missão e evangelismo. Normalmente, quem nós chamamos de missionário? Meu irmão que cruzou o Atlântico para fazer a igreja acontecer no Moçambique. E aí ele é missionário. E eu sou um crente fiel. E ele está fazendo missão. Mas a resposta é não. É claro que meu irmão é missionário. Glória a Deus por sua vida, por sua família. E que Deus possa continuar te usando. E que a missão possa continuar avançando. Mas você também está em missão, crente. Você também está em missão. Porque se o poder de Deus te tocou, então você também foi chamado para testemunhar por onde você passar. Não existe distância entre missão e evangelismo. E evangelismo não é evangelismo de rua. Porque quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa o quê? Vamos juntar os jovens, vamos levar os jovens para a rua e vamos pregar na rua. Então vamos fazer uma pesquisa de campo aqui, nessa igreja, nessa casa. Levante sua mão, por gentileza. Quantos aqui se converteram ao evangelismo de rua? Eu amo evangelismo de rua. Eu faço evangelismo de rua. Mas sabe por que eu faço evangelismo de rua? Eu vou contar aqui. Eu não posso falar isso abertamente lá no meu púlpito, mas eu vou falar aqui. Sabe por que eu faço? É verdade, irmã. Sabe por que eu faço evangelismo de rua? Para fazer os meus jovens perderem o medo de pregar, para fazer eles colherem testemunho e para marcar a presença da minha igreja, do meu ministério na cidade. Mas evangelismo de rua tem um resultado quase zero, como você percebeu aqui. Agora, quantos aqui se converteriam em uma célula? Quantos aqui se converteram através do testemunho de um irmão, de uma irmã, de um amigo? Levanta a mão. Permaneça com a mão levantada. Pode abaixar a mão. Está vendo como as mãos começam a aparecer? Porque alguém, um filho de Deus, uma filha de Deus, foi boca de Deus na tua vida. Porque alguém, algum dia, falou, olha, isso aí que você está buscando, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você só pode encontrar isso em Jesus Cristo. Então, essa mensagem poderosa, esse poder, ele é inigualável. Não existe nada no mundo mais poderoso do que a mensagem do Evangelho. Você carrega a mensagem mais poderosa do universo. E o Deus do universo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele habita em você e Ele te selou com o Espírito Santo. E Ele te capacita para essa missão. Obrigado pela glória a Deus, minha irmã. Segue a leitura e vá para Atos capítulo 2, por gentileza. Versículo 1. Nós vamos ler bastante versículo agora. Presta bastante atenção, tá? Tem uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones que eu acho maravilhosa. Está no livro Pregação e Pregadores. Ele fala assim: pregador, quando for ler a Bíblia, leia com bastante atenção, com bastante impostação, porque pode ser o único momento que Deus vai falar no culto. Não é interessante isso? Não é verdade? Às vezes alguém está pregando, está falando um monte de besteira, mas se ele leu a Bíblia, Deus falou. Então presta atenção, crente. Tem crente que quer ouvir a voz de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem crente que quer ouvir a voz de Deus, mas está com a Bíblia fechada. Você quer ouvir a voz de Deus, você não tem que ir atrás do profeta bola de fogo. Você abre a tua Bíblia e Deus vai falar ao teu coração lá na tua casa. Tem crente aqui nessa noite ou não? Atos capítulo 2, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Nesse episódio, as línguas que eles estão falando são outros idiomas. A língua que a gente ora se encontra lá no livro de Coríntios. Outro dia a gente conversa sobre isso. Muito admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós, presta atenção, todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Perceba que quando o Espírito Santo desceu e eles foram capacitados para falar em outras línguas, eles não estavam falando sobre outras coisas, senão sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Em outras palavras, eles estavam testemunhando. O poder de Deus é para que você seja testemunha, para que você fale daquilo que Deus fez. Davi, eu não sei o que falar. Fala o que Deus fez na tua vida. Davi, eu não sei pregar. Não importa, fale o que Jesus fez na sua vida. Como era o seu casamento antes de Jesus? Como é o seu casamento depois de Jesus? Como estava a tua vida financeira antes de Jesus? Como está a tua vida financeira agora, depois de Jesus? Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro, quem que levantou? Fala, crente. Deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Segura até aqui. O Espírito Santo desce. Aqueles homens, aquelas pessoas começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, as maravilhas que Deus fez. O barulho, o som do lugar chama a atenção da cidade. A cidade vai lá ver o que está acontecendo. Tem algo espiritual aqui, presta muita atenção. Existe algo espiritual aqui. Quando o Espírito Santo desce sobre um lugar, é normal que as pessoas, que a cidade venham até esse lugar ver o que está acontecendo. Eu profetizo nessa noite que em 2025 o Espírito Santo vai descer de uma maneira tão poderosa sobre a sua célula, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa igreja, que as pessoas irão lá ver o que está acontecendo. Elas vão encontrar Jesus. Elas vão encontrar Jesus. E aí algo acontece. Todo mundo perplexo. Estão falando sobre as maravilhas de Deus. Estão falando sobre Deus. Que coisa incrível. Mas sempre tem um que destoa. Sempre tem. Não é verdade, minha irmã? E aí, está todo mundo bêbado. Bando de bêbado. E tem hora que o Espírito Santo desce sobre nós e a gente parece que está bêbado mesmo. Mas eu não ligo porque as pessoas pensam. E você também não deveria ligar. Às vezes Deus está te chamando para ter uma postura de adoração diferenciada, que talvez você nunca fez na sua vida. Mas não importa o que as pessoas pensam sobre você. Porque um dia uma mulher quebrou um vaso de perfume caríssimo, que valia quase 1 ano de trabalho, aos pés de Jesus. E ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. E cabelo para mulher, meu irmão, você sabe quanto que você gasta no cabelo da sua mulher? Cabelo é uma coroa.
mas ela está pegando o cabelo e ela está passando o cabelo no pé de Jesus, como uma postura de adoração, porque ela não se importava com o que estava acontecendo ao seu redor. Só que de repente uma voz fala: isso aí era caríssimo, isso aí deveria ter sido vendido e dado aos pobres. De quem que era essa voz? Fala: Judas. Só que não o Judas do bem, o Judas do mal. Normalmente quem vai julgar a tua adoração é Judas, meu irmão. Nós não fomos chamados para ser juiz de adoração, nós fomos chamados para ser adoradores. Só adora. Quem critica a sua adoração é Judas, não ouça Judas. Porque Judas, o que ele tem para fazer, ele vai fazer. Agora presta muita atenção. Pedro levanta. É o Pedro. Lembra do Pedro? Vamos puxar o background do Pedro. Vamos puxar o histórico do Pedro. Puxa a ficha dele, é o Pedro. Impulsivo, corajoso, incrível, mas ele era um cara diferente. Jesus é o Senhor mesmo? Deixa eu ir então. Se é o Senhor, eu vou. Só ele teve coragem de pisar no barco, para fora do barco. Só ele na história da humanidade andou sobre as águas. Ele e o Cristo. Mas é ele também que fica com medo, vacila e afunda. E Jesus fala: ô Pedro. Não é verdade? É o Pedro que tem a revelação de quem Cristo é. Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas no mesmo capítulo, depois daquela revelação, as coisas mudam de nível. A conversa de Jesus para com os discípulos fica mais intensa. A Bíblia diz, Jesus começa a falar com os discípulos que olha só, eu vou ser crucificado, eu vou ser preso, eu vou sofrer na mão dos religiosos. E é o Pedro que fala: não, Jesus, vem cá, que isso? Espera aí, sofrer não. E Jesus fala o que para ele? Para trás. A mesma boca que teve a revelação de Deus, agora é a boca que está emprestada para o diabo, que falava demais. O mesmo homem que teve a revelação de quem Deus é, agora, por causa do seu impulso, ele faz com que Jesus tenha que passar pela mesma tentação que ele passou no deserto, que é tirar Jesus da cruz. É esse cara. Pedro, você vai me negar? Eu, Jesus, jamais te negarei. E ele nega. Não nega? Quantas vezes? 3 vezes, crente. Quando Jesus vai ser preso, o que ele faz? Saca a espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. Alguém aqui da arte marcial? Levanta a mão, por favor. Tem alguém da arte marcial aqui? Jiu-jitsu, Muay Thai? Pode levantar a mão, não é pecado não. Minha irmã, qual arte marcial a senhora pratica? Muay Thai, legal, muito bom. Existe algum golpe no Muay Thai específico para a orelha? Não, né? Eu não sou especialista em luta, mas não existe o golpe da orelha. Pedro arrancou a orelha, mas ele não queria acertar a orelha. Pedro sacou a espada porque ele queria matar o menino. A gente lê e só lê. Pedro sacou aquela espada e ele queria fincar a espada na cabeça do servo do sumo sacerdote. Provavelmente o menino era rápido, ágil, e ele tentou desviar. E o golpe arranca a orelha, mas não mata. E aí Jesus fala: o que você está fazendo, cara? E coloca a orelha do menino no lugar de volta. Então Pedro é o cara que andava armado do grupo de Jesus. Agora, presta atenção, porque toda essa ficha que a gente puxou, e tudo que eu te falei está na Bíblia, irmão. Tudo que eu te falei está na Bíblia. Você pode conferir todos esses textos. Está na Bíblia, está valendo. É o Pedro que está no Monte da Transfiguração, e é maravilhoso ele estar lá. Mas é o Pedro que fala: Jesus, vamos ficar aqui? E ele nem é respondido, porque a missão não está em cima do monte. Tem crente que quer viver no monte, orando, no Shaba, no manto. Meu irmão, é legal você ir lá para receber, ter uma experiência.
Mas quando eles descem o monte, a Bíblia diz que tinha um menino endemoniado. Jesus expulsa o demônio daquele menino, porque a missão está no pé do monte, a missão não está no topo do monte. A igreja não foi chamada para escapar da realidade, a igreja foi chamada para encarar a realidade. Só que agora é o Pedro pós-batismo com o Espírito Santo. Então é diferente. Porque se fosse o Pedro antes do batismo do Espírito Santo, e alguém fala, olha só, está todo mundo bêbado, Pedro? O Pedro ia fazer o quê? Ele ia pegar a espada e ia falar, agora você vai ver quem está bêbado. Mas não é mais esse homem. Algo aconteceu. Veja bem, 3 anos de discipulado com Jesus. Ele viu o batismo, ele viu o milagre, ele viu Jesus fazer uma pessoa cega enxergar. Ele viu Jesus fazer uma pessoa morta ressuscitar. Ele viu amigos descerem um jovem pelo telhado, porque ele não se mexia, e essa pessoa sai carregando a sua própria cama. Ele viu milagres que, meu Deus, mas para começar a missão faltava algo. Para começar a igreja, faltava algo, faltava o poder explosivo do Espírito Santo de Deus. E quando o poder explosivo do Espírito Santo de Deus toca Pedro, as coisas mudam. E ele levanta, ele não responde às acusações, ele não está preocupado em se defender, ele fala, não está ninguém bêbado, deixa eu te falar, o que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado, e ele prega um sermão maravilhoso, em que 3.000 pessoas se convertem. Agora tem algo maravilhoso dentro do sermão do Pedro, e eu estou caminhando para o final já, presta muita atenção. Versículo 16. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Versículo 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dá um amém no seu lugar, crente. Nos últimos dias, a ressurreição de Cristo inaugurou os últimos dias. E parece que está demorando. 2000 anos, parece que está demorando. Mas a resposta é não. 2000 anos, Deus é eterno. Deus não faz parte do tempo, porque Deus criou o tempo. Então não está demorando. Deus está estendendo a sua misericórdia para que o maior número de pessoas possível venha a se converter e não se perca eternamente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu sei que é mais rápido que há 5 minutos atrás. Alimenta a tua fé, alimenta o teu coração e esteja pronto, que não falte óleo em sua lamparina. Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Seus filhos e suas... Abre parênteses. Quantas vezes, pastora, a senhora sofreu oposição por ser uma mulher pastora? E quantas vezes gente que fica falando bobagem? Não existe mulher pastora, não existe pastorado feminino. Diz o reformodinha que acha maravilhoso tomar vinho e fumar charuto, mas mulher pastora é super ofensivo. E o profeta Joel, séculos antes, mas muito tempo antes, já está falando que os filhos e as filhas iriam profetizar. Ele já está dizendo que o ministério é para homens e para mulheres, muito antes da vinda do Cristo.
Então cuidado, muito cuidado com quem fala na internet e tenta diminuir o ministério das mulheres, porque Deus tem algo muito maravilhoso para as mulheres da nossa igreja, para as mulheres dessa igreja, para as mulheres do Brasil, para as mulheres cristãs. Não deixa ninguém falar besteira sobre isso com você. A pastora sabe o que ela enfrentou, mas só tem vitória quem passa pelo deserto, não é verdade, pastora? Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sabe, é muito interessante isso, muito maravilhoso isso. Os jovens terem visão e os velhos terem sonho. Por um tempo atrás eu estava conversando com um pastor amigo, que tem idade para ser meu pai. Falei, pastor, e aí? Qual que é o plano? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas. Acabei de perguntar para a pastora. Qual que é o plano? Qual que é a meta? O que você está buscando para esse ano, para os próximos anos? Qual que é o sonho? Ele falou, Davi, quero terminar minha vida casado, bem. Até hoje não me envolvi em nenhum problema, nenhum escândalo. Tanta loucura acontecendo. Criei meus filhos, sou avô, está tudo certo. Quero terminar casado com a mesma mulher, sem nenhum escândalo, sem nenhuma coisa horrível acontecendo na minha vida. Glória a Deus, meus filhos, meus netos no caminho do Senhor. Sou um homem realizado. Eu falei, Deus tem mais para a sua vida. Porque é normal que quando um homem ou uma mulher atinge uma certa idade, ele para de sonhar. Porque a gente joga o jogo dos números. Esses dias eu estava conversando com alguém chamado pastor Domingos Jardim. E ele falou para mim assim, Davi, eu sei que eu tenho mais passado do que futuro, mas não me importa, porque eu continuo sonhando, eu continuo avançando, e o que Deus prometeu que eu ia conquistar, eu vou conquistar hoje, e você que corra atrás das suas conquistas. E eu falei, é isso, pai. Então os velhos terem sonhos é algo muito mais poderoso. Por quê? Porque a gente gosta de pentecostalizar o texto. E aqui é sonho profético. Olha só, esse sonho aqui é o... Volta a sonhar, meu irmão. Volta a alimentar a esperança no teu coração. Volta a sonhar, volta a ter anseios. Os jovens terem visão é maravilhoso, porque é exatamente o que falta para o jovem. E eu sou pastor de jovens, eu sei o que eu estou te falando. Porque perguntar sonho para um jovem é fácil. Quantos anos você tem, minha filha? 18 anos. Como você chama, filha? Luísa. Se eu chegar para a Luísa e falar, Lu, fala para mim seus sonhos, ela vai fazer uma lista de 35 itens. Ou mais. Olha, eu quero formar em tal faculdade, eu quero conhecer tal país, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero me casar, eu quero ter tantos filhos. Se você for como minha esposa, você já sabe o nome do filho que você quer ter. É assim, não é, Lu? É, estou ligado. Eu sou pastor de jovens. Ela não tem dificuldade de sonhar. E jovem não tem dificuldade de sonhar. Sabe qual que é a dificuldade de jovem? Ter visão. Porque ele sonha, mas ele nem sabe como que ele vai chegar lá. Ele sonha, mas ele nem sabe como que ele vai alcançar aquele sonho. E os vossos jovens terão visões, é porque Deus está querendo fazer com que você, meu jovem que está escutando, jovem da igreja Ceifa, e você transmita essa mensagem para o teu jovem, para o teu adolescente, para o teu líder de jovens aqui da casa. Sabe o que é a parada? Deus está tentando te ensinar a enxergar 2 dias para frente, porque o jovem só consegue enxergar o hoje ou amanhã. É por isso que o jovem faz coisas inconsequentes, porque ele acha que ele tem o peito de aço e que ele é eterno. E aí ele faz coisas, ele pinta, rabisca e faz tudo, e depois no outro dia de manhã fala, meu Deus. Meu irmão, se não vale a pena, se quando você pensa 9 horas da manhã dá nojo, então significa que 1 hora da manhã não vale a pena ter feito. Falta visão para o jovem, falta visão de reino para o jovem. Falta visão de futuro para o jovem. Não falta sonho. Esses sonhos e essas visões
Tudo isso será gerado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração. Porque essa profecia de Joel, ela se cumpre, sim, na vida dos apóstolos, daqueles que estavam juntos com eles, mas ela não é uma profecia que ela se limita àquele dia. Não, veja bem, nós estamos vivendo os últimos dias e o Espírito Santo de Deus está se derramando sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Esse recebe o poder de Deus, e assim como naquele dia eles falaram em outras línguas, e línguas como de fogo desceram sobre eles, da mesma forma você vai voltar a sonhar, da mesma forma você terá visão, da mesma forma a igreja Ceifa, volte a sonhar, volte a ter visão, porque Deus irá cumprir. Que tipo de sonho é esse? Sonho que glorifica a Deus. Que tipo de visão é essa? Visão que te aproxima do reino. Que tipo de propósito é esse? Porque nós podemos ter sonhos, jovem, você pode ter sonhos, crente, você pode ter sonhos, mas esses sonhos estão alinhados com aquilo que Deus tem para a tua vida? Essa visão está alinhada com aquilo que Deus tem para a tua vida? Deus está querendo restaurar uma coisa no seu coração, aqui nessa noite, meu irmão, e eu sei que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando. Tem gente aqui que estava com um sonho morto, já tinha desistido. Não desista, volta a sonhar em nome de Jesus. Volta a sonhar. Tem jovem aqui que, meu Deus, deixa Deus te dar uma visão e te mostrar o futuro que Ele quer para você. Deixa Deus gerar no seu coração uma visão de reino tão poderosa, tão maravilhosa, que você não viverá a sua vida em vão. Que você não vai viver a sua vida abaixo daquilo que Deus tem para você, não. Viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, crente. Volte a sonhar, volte a ter visão, deixa o Espírito Santo de Deus gerar isso na tua vida. O Espírito Santo de Deus, sabe, eu estou concluindo, a galera do louvor pode subir para parecer que eu vou acabar. Olha só, Efésios nos diz que o mesmo poder, o mesmo dínamos que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo poder que atua em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que atua em nós. Isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo, que não existe terreno difícil para o Evangelho. Meus irmãos estão lá no Moçambique. A realidade política, social, não é boa, como meu irmão me falou ontem. Mas para o Espírito Santo de Deus isso não importa. Que não tem terreno difícil para quem é cheio do poder de Deus. Por isso que Deus vai continuar te usando. Por isso que Deus vai continuar te abençoando. Por isso que a igreja vai continuar avançando. Por isso que o projeto dos pequeninos vai continuar avançando. Porque o poder de Deus está com vocês. Eu conheço um crente quando eu vejo um. Eu conheço gente fiel. Quando eu conheço gente fiel, eu sei que é fiel a Deus. Sabe, meus irmãos? Não tem lugar difícil. Não tem terreno difícil. Não tem sonho pequeno, não tem visão impossível para aquilo que foi gerado no Espírito Santo no teu coração. O pastor estava compartilhando uma visão maravilhosa, num prazo incrível. Não vou dar spoiler. Mas não tem sonho pequeno, pastora. É difícil para nós, mas se for o Espírito que colocou no nosso coração, sonhos e visões, nós vamos continuar fluindo no Espírito, e Ele vai fazer acontecer, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele colocou no nosso coração. Não foi a gente, meu irmão, nós não pedimos para fazer o que a gente faz, foi Ele que nos chamou para fazer o que a gente faz. Então se Ele nos chamou, Ele garante a missão. Ele garante aquilo que Deus está colocando no teu coração. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu um sonho, aquela visão, aquele sonho que você falou hoje comigo, então Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Porque você não pediu para fazer isso, foi Deus que colocou no teu coração. Volte a sonhar, amplie a tua visão,
Pensa grande, sonha grande, avança. Avança na tua vida, avança no teu casamento, avança no ministério. Ah, mas meu filho não vem mais na igreja. Mas meu filho voltou a beber, meu filho está no álcool. Não desista do teu filho. Volte a sonhar que teu filho vai estar aqui servindo nessa casa junto com você. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Volte a sonhar com a tua família aos pés de Jesus. Volte a ter as visões que Deus coloca no teu coração. Quando foi a última vez que Jesus falou com você e foi algo assim maravilhoso? Tem gente contando testemunho de 10 anos atrás. Jesus quer fazer uma coisa com você hoje. Você não precisa contar a experiência com Deus que aconteceu lá em 2015, sendo que você pode acessar a presença, a graça e o poder desse mesmo Deus nesse culto agora. E esse mesmo Deus pode dar uma visão nova, pode renovar as tuas forças, pode renovar a tua energia. Esse mesmo Deus pode te tocar agora, o Espírito Santo de Deus pode te encher de vigor e você volta a sonhar, você volta a ter visões. Fica de pé no seu lugar. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.